regimental. Senhor presidente, senador Jaime Campos, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, há alguns momentos em que o legislador, isto é, a pessoa que ocupa a função de deputado federal ou de senador, chega a ficar desalentado de apresentar projetos de interesse da sua região, do país, e depois desse projeto circular entre Câmara e Senado por 12 anos, mesmo tendo havido troca de ideias com o governo, vem o presidente da República e veta. É um direito constitucional dela vetar. Agora, acho que é uma desconsideração com o Congresso, que analisou, e repito, conversando com o governo federal, um projeto que, ao invés do que estão dizendo, porque não leram, não se interessaram de ler, falo isso àqueles que divulgam o contrário, criticando o projeto por dizer que é um projeto danoso ao país, que é o projeto de minha autoria, apresentado aqui nesse Senado em 2002, que, na verdade, moraliza a criação de territórios, ou de municípios, a fusão e a incorporação de municípios também. Então, veja bem, até aqui não há uma lei que regulamente a criação de municípios. Tanto é que foram criados milhares de municípios com menos de 5 mil habitantes, com menos de 3 mil habitantes e até com menos de 1.000 habitantes, como o município de Borá, no estado de São Paulo. Então, o que o meu projeto prevê? Prevê o seguinte: primeiro, estabelece uma quantidade mínima de habitantes por região. Por exemplo, enquanto que Borá não tem 1.000 habitantes, o município de Borá, lá no estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, não tem 1.000 habitantes, nós exigimos 5.000 para ser criado um município na região norte. Vamos exigir, nesse mesmo projeto está exigindo 8.000 na região nordeste, 10.000 na centro-oeste e 12.000 na região sul. Muito bem, além da exigência desse quantitativo populacional, o projeto também exige, como primeiro passo, que haja estudo de viabilidade econômica que, inclusive, se refira às duas áreas, a área que vai ser desmembrada e a área que sofre desmembramento. Isto é, nós não vamos criar um município que seja viável e tornar a sede-mãe inviável. Então, uma previsão legal, que, portanto, vai ser parte desse marco regulatório, que vai dizer, você não pode criar o bel prazer município por aí, como foi criado até aqui. Então, além disso, nós estamos propondo também, além do estudo de viabilidade econômica, do número da população, também estamos estabelecendo que o plebiscito se dará em toda a área do município que vai ser desmembrado. Com isso, para não dizer, não, aqui uma parte desse município é meia rebelde, quer simplesmente o desmembramento. Não se trata, portanto, de questão política, não se trata de arranjo partidário ou eleitoral. E eu fiquei realmente muito triste ao ver, não o veto em si, que eu até entendo, os órgãos do governo entendem que haveria aumento de despesa e, na verdade, não é verdade. Por quê? Porque os recursos que nós vamos utilizar são os mesmos que são destinados aos municípios. Hoje, cada município recebe, de acordo com a proporção estabelecida, o fundo de participação dos municípios, que é uma parte do que o governo arrecada nos próprios municípios e devolve de maneira, seguindo um critério como IDH e outros. Pois bem, o que vai acontecer? Se eu tenho um município com área X, se eu desmembro e vou criar um município X e o X1, o valor total desse FPM vai ser dividido proporcionalmente entre os dois. Então não tem... Eu fico realmente contrariado em ver que a gente tem um verdadeiro insulto, uma verdadeira afronta a um dispositivo constitucional, senador Jaime Campos, que é aquele que diz que a República tem como um dos principais objetivos
é a eliminação das desigualdades regionais. Como vai eliminar a desigualdade regional com municípios como Altamira, no Pará, que cabe Portugal e Espanha dentro? Já que falei Altamira, a sede chega a ficar 2.000 quilômetros de alguns distritos. Então não é possível que os tecnocratas brasileiros não se atentem para que nós precisamos fazer esse país mais ou menos nos moldes do que os Estados Unidos fez ao criar os seus estados. Fez o quê? Nem se preocupou com acidentes geográficos, senador Jaime Campos. Pegou na régua e dividiu o país de maneira que pudesse desenvolver igualmente o país, de norte a sul, de leste a oeste. O Brasil não, está indo por uma questão de decantação, empurrando com a barriga. Mais ou menos os moldes são os mesmos, desde o tempo do Império, até antes do Império, até agora na República pós-nova, até porque a República Nova era do Tancredo, né? Pois bem, o que acontece? Continua se investindo mais no litoral e menos nos municípios que são da Amazônia, do Centro-Oeste, e com isso vai ficar valendo aquela regra da canção popular que diz o seguinte, que os mais pobres vão ficar cada vez mais pobres e os mais ricos cada vez mais ricos. Então eu não posso entender, e dia 13 está na pauta a apreciação desse veto. Senador Jaime Campos, 312 deputados votaram a favor desse projeto. 53 senadores votaram a favor desse projeto. Agora a votação do veto é aberta. Então, muita gente antes votava a favor de uma matéria e quando o presidente, a presidente vetava, como ia votar secretamente, mudava a sua posição. Agora, o eleitor dos diversos estados vai poder saber como se comportou o seu parlamentar. Se ele, no primeiro momento, votou contra e continua contra, perfeito, uma coerência. Mas aquele que votou a favor, depois desse tempo todo decorrido, tanto o deputado quanto o senador, por uma maioria esmagadora, agora mudar o voto, porque a presidência da República quer apresentar um projeto que vá fazer a mesma coisa, ou melhor, regulamentar a criação de municípios. Mas por que esperou 12 anos? Porque então, já que havia isso, assim que apresentei o projeto em 2002, mandasse uma mensagem para cá, um projeto de lei que seria aprovado. Nós não estamos disputando quem é o pai da criança. Agora, se não havia, eu como legislador, como tantos outros, tomei a iniciativa realmente de apresentar. Havia até um projeto anterior do senador Sérgio Zambiase, que era até menos rígido, e esse meu mais rígido ainda. Então, eu quero aqui fazer um apelo. Primeiro, aos senhores parlamentares que votaram a favor, que mantenham os seus votos por uma questão de coerência. Segundo, aqueles que não estavam presentes na sessão, ou que, por alguma razão, se abstiveram, como houve caso aqui no Senado de 1 ou 2 votos de abstenção, reflitam sobre esse projeto, leiam o projeto e vão ver que esse projeto é altamente benéfico para todo o país, mas notadamente para regiões menos desenvolvidas, como é o caso do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Nós não podemos ficar num país onde, por exemplo, o PIB dos 7 estados do Sul e Sudeste é maior do que o PIB de qualquer outra região. Não podemos ficar num estado em que, por exemplo, um estado como São Paulo, como Minas, tem 800 municípios, com municípios até com menos de 1.000 habitantes, e nós não possamos ter municípios de criação por desmembramento, de municípios que podem, de fato, melhorar a qualidade de vida do cidadão, porque vai ter o quê? A presença do poder público ali presente, para poder prestar melhor saúde, educação, segurança, transporte, incentivo à produção. E nós que somos tanto do Centro-Oeste, senador Jaime, Vossa Excelência, e eu da região Norte, nós não podemos realmente, de fato, interpretar ou nos acomodar nessa situação que o país vem há décadas. Agora, eu queria pedir também aos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado, aos municipalistas desse país todo, que acompanhem essa votação do dia 13, terça-feira, porque ela realmente vai ser um demarcador
de postura do Congresso perante uma ação do Executivo. Nós não vamos aqui contestar presidente da República, nós vamos exercer. Se não tivesse essa previsão, não haveria necessidade de voltar o veto para ser apreciado. Ora, se volta o veto e nós temos a consciência do que fizemos, nós vamos derrubar o veto. Se não derrubar, vamos ficar perguntando por quê. Eu estava aqui há pouco tempo, poucos meses atrás, a favor e agora sou contra. Mas eu tenho certeza, eu confio que, como disse, embora a gente muitas vezes como parlamentar fique desencantado de procurar legislar, de procurar fiscalizar e ser, vamos dizer assim, torpedeado por iniciativas como se fosse um monopólio do Executivo, eu não concordo. E muito menos com essa história de que agora querem que os parlamentares derrubem um veto porque o governo vai mandar um projeto no mesmo sentido. Isso, então, está tirando a competência do Legislativo de legislar. Usurpando exatamente o objetivo maior do Legislativo, que é legislar no interesse dos seus estados, das suas regiões, do nosso país. Esse projeto ajuda todo o país. Não quer dizer que não vai ser criado mais município na região sul. Pelo contrário, conhecemos casos na região sul de distritos de município que tem mais de 120 mil habitantes. Então é preciso que isso seja uma coisa que a presidente depois até regulamente essa lei é aceitável. Agora, vetar a lei simplesmente porque acham uma coisa, desconsiderando a atividade do parlamento, eu acho muito lamentável. Mas eu espero não assistir a essa, não diria desmoralização, mas pelo menos um apequenamento do Congresso ao voltar atrás numa posição que tomou ao longo de tantos anos. Senador Paim, tenho muito prazer em ouvi-lo. Senador Mazarildo, eu quero cumprimentá-lo porque trata de um tema importante, de uma luta histórica de Vossa Excelência, que nós aprovamos. Eu, pelo menos, votei com muita consciência na proposta. Eu quero aproveitar o gancho que Vossa Excelência dá, e Vossa Excelência já tocou no assunto, que é o fim do voto secreto para apreciar veto. A história mudou. Eu chego a dizer que o parlamento brasileiro era um antes dessa PEC e será outro. Vejamos o que aconteceu na Câmara ontem. Um deputado que havia sido absolvido, que estava na prisão por corrupção, eu não vou entrar no mérito, vou resumir, ontem foi praticamente condenado aí no voto aberto por unanimidade. O parlamento mudou e vai ser a mesma coisa nos vetos. Demérito de projetos de lei. Quem duvidou e pagou para ver, verá. Por isso que insistimos tanto e votamos aqui por unanimidade, praticamente, o fim do voto secreto em vetos e cassação de mandato, que é o mais importante. Escolha de autoridade, se é secreto ou não, ninguém está dando bulufas para isso. Pode ter certeza que o povo não está preocupado, e isso foi o que não passou aqui, né? Eu era favorável, claro, abri o voto aberto em todas as situações, mas não passou e eu não dei lá, eu pelo menos não dei a atenção que alguém achou que eu ia dar. O que eu queria mesmo eram essas duas questões. Acho que cada um tem que assumir suas posições, seja o que for, principalmente na questão dos vetos. E é bom para o Executivo também, ele tem que conhecer quem é a sua base, quem não é, e aqueles pontos onde nós, por uma questão própria de princípio, enfim, e de luta, de história, de programas que defendemos no longo das nossas vidas, nós podemos votar de forma livre e contra um veto. Por isso que podem escrever, eu gosto muito de usar agora a história da humanidade, que vai ficar gravado na história da humanidade, mas da humanidade aqui no Brasil, que o parlamento brasileiro é outro, a partir do fim do voto secreto. Ontem foi o exemplo, e teremos outros exemplos, com certeza absoluta, na apreciação dos vetos. Cada um agora vai ter que assumir a sua responsabilidade, na hora de aprovar e na hora de rejeitar o veto ou não. Por isso eu cumprimento a Vossa Excelência por trazer esse tema nessa tarde de quinta-feira. Senador Paim, eu agradeço muito o pronunciamento de Vossa Excelência que é lá do nosso querido Rio Grande do Sul, que conhece muito bem essa realidade que, repito, não é só de uma ou duas regiões, é do país todo. E é muito importante realmente frisar
que aqui na votação do voto, na abertura, na votação para abrir o voto secreto, eu fiz aqui um pronunciamento dizendo que era completamente favorável o fim do voto secreto para questões ético-morais, como é a questão da cassação de mandatos, como também nas questões legislativas. Por exemplo, a apreciação de um voto é uma questão legislativa. O eleitor tem que saber como é que o seu parlamentar se posicionou. Então, eu realmente, você citou muito bem o exemplo de ontem, que demonstrou claramente como era necessário quebrar essa questão do voto secreto na apreciação de cassação de mandatos. E a mesma coisa é com relação ao veto, porque nós vamos ficar sabendo. O deputado A, o senador B, votou de um jeito há poucos dias atrás e agora vai votar de outro. Senador Aníbal, com muito prazer. Senador Mozarildo, acompanho com muita atenção o pronunciamento de Vossa Excelência e estou realmente atento ao que vai acontecer na próxima terça-feira na reunião do Congresso, em que o primeiro dos vetos a serem apreciados é justamente o veto da presidenta Dilma ao projeto de lei da autoria de Vossa Excelência, criando novas regras para a criação de municípios. Um projeto que foi aprovado com ampla maioria de votos na Câmara e também aqui no Senado e que foi vetado pela presidenta. Há pouco dei uma entrevista ao programa Argumento do Senado, da TV Senado, e me foi perguntado, mas como vão ficar os senadores e deputados integrantes da base do governo? Como vão votar? E eu respondi, bom, somos da base do governo, mas temos responsabilidade com as nossas bases também. Vossa Excelência fala pelo estado de Roraima, eu falo pelo estado do Acre. Nós temos realidades muito específicas na região amazônica, porque são municípios que se dividem, às vezes, em 3, 4 núcleos e que os prefeitos não têm a mínima condição de dar assistência, de levar as políticas públicas até esses municípios. Nós temos, no caso de Plácido de Castro, o distrito de Campinas, que há anos faz movimentos buscando autonomia política. Tem o município de Porto Acre, que também dividido em várias vilas, onde a população se revolta porque não se sente atendida, nem contemplada, nem representada, nem pelo prefeito, nem pelos vereadores. E a gente vai dar uma resposta de virar as costas para a população desses municípios? Não. É uma população que merece também atenção, merece respeito e merece ser atendida pelas políticas públicas e, por isso, a gente precisa, sim, de criar as condições para que esses municípios sejam criados. A equipe técnica do governo diz, mas isso vai elevar o custo do Brasil, porque vai ter nova estrutura administrativa. É verdade, mas tem o seguinte, nós não podemos desconsiderar que a população precisa que as políticas públicas cheguem a esses municípios, a essas localidades, e nós não podemos negar que a criação dos municípios é um fator de grande importância para fazer com que as políticas públicas cheguem aos locais mais isolados. Por isso, eu quero anunciar aqui a Vossa Excelência que vou estar votando certamente a favor da derrubada desse veto, com todo respeito aos argumentos utilizados pela nossa presidenta Dilma para vetá-lo, mas a população exige o direito de se auto-organizar e uma forma que a gente tem é justamente permitindo, criando regras claras, como o projeto de Vossa Excelência define, no sentido de criar novos municípios. Muito obrigado, senador Aníbal Diniz. Fico feliz de ter também um depoimento de um outro estado da nossa Amazônia e que nós vivemos realmente uma situação triste de ver, por exemplo, como eu citei o caso de Altamira, mas no meu estado também, municípios que têm uma sede distante a mais de 1.000 quilômetros e que tem que ir por uma hora por estrada, outra hora por água. Então não é possível realmente convivermos com tantas desigualdades internas dos estados e não cumprimos uma imposição constitucional que é eliminar as desigualdades regionais. E essa questão de base, não base, eu sou da base, sou do PTB, Vossa Excelência é do PT, o senador Painha é do PT. Aqui não se trata de uma questão partidária. Aqui se trata de realmente nós, como representantes dos estados, da federação, portanto, corrigirmos uma coisa que nós convivemos no dia a dia, que é nociva ao desenvolvimento dessas regiões, mantido o atual status quo. E é bom, eu quero terminar dizendo o seguinte, senador Jaime,
Foram criados 5.000 e tantos municípios, e nos últimos anos mesmo, nas últimas décadas, mais de 4.000, dos quais são com menos de 3.000 habitantes, e sem nenhuma regra digamos assim, de levar em conta a viabilidade econômica. O que nós propusemos aqui desde 2002, e agora foi aprovado, é a moralização no processo de criação, de fusão e de incorporação de município. Porque também, além da criação, pode ser que um município X pequeno tenha, às vezes, um distrito do outro município colado nele, e termina que o prefeito daquele município tem que atender aquele distrito do outro município. Então, possa perfeitamente ser feita uma fusão. Então, aí, ao invés de criar um novo município, você está fundindo o município. Então, eu quero encerrar dizendo de maneira muito tranquila, essa votação que vai haver terça-feira não se trata de uma votação a favor ou contra a presidente. Se trata de uma votação a favor ou contra o desenvolvimento, diga assim, das pessoas que moram nessas regiões. E, portanto, eu espero que os 312 deputados federais e os 53 senadores votem do mesmo jeito e, se possível, que outros se convençam da nossa tese. Muito obrigado. Eu quero, na oportunidade, se me permite, cumprimentar